Olá! Hoje é domingo, eu sou Suzana Parelli e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. Quantos vinhos eu degustei essa semana? Essa pergunta me foi feita por uma pessoa que não é do meio e eu comecei a contar e vamos ver se até o final desse vídeo a gente tem a resposta. Essa semana que passou foi uma semana intensa de eventos, vieram vários enólogos no Brasil e aqueles enólogos que vale a pena conversar, que vale a pena entrevistar e vale a pena saber o que está acontecendo em cada um dos seus projetos. Nessa maratona de vinhos, em plena segunda-feira pela manhã, eu já estava degustando com Aurélio Montes. O Aurélio Montes é um produtor chileno da Vinha Montes, referência para muita gente, e a gente foi tomar um café da manhã na segunda-feira. Na pauta, 2 projetos. O primeiro, um alvarinho que ele está fazendo no Chile, e ele está querendo ou está procurando opções de vinhos brancos. O alvarinho que eu provei, um alvarinho elaborado na costa do Chile, pertinho do Pacífico, foi um vinho que eu gostei bastante. O Aurélio Montes também tem um projeto na Argentina que é o Caiquém. E o segundo grande tema da conversa foram esses vinhos da Caiquém, mostrando as diferenças de terroir e como é que o degelo da Cordilheira dos Andes, que arrastou um monte de pedras, torna terrenos diferentes, um muito pertinho do outro. E o destaque é um vinho chamado Boulder, exatamente dessa fronteira entre o rio, o degelo e as pedras, que eu achei bastante interessante. E o terceiro tema da conversa, aí eu não provei os vinhos, eu só ouvi e eu morro de vontade de provar. O Aurélio, ele é um intrépido, ele pilota helicóptero, ele tem veleiro, ele faz vários desses, não sei se eu chamaria de esportes radicais, mas ele tem bons meios de transporte. E nessa velejada, ele acabou descobrindo uma região no sul do Chile, na região dos lagos, onde ele tem um pequeno vinhedo protegido do vento do Pacífico, em que ele está fazendo um espumante que ele promete lançar até o final desse ano e que eu estou bem curiosa para conhecer. Então, desse projeto do Aurélio já foram sobre 2 vinhos na segunda de manhã. Na sequência, eu fui para um evento que tinha uma degustação de Espanha, que a ideia era falar de comidas e vinhos que harmonizam. Então teve muito Ramon, eu provei vários vinhos nessa feira, se eu contei certo, eu provei 15 amostras, 15 prestando atenção, bem a sério. E ali eu destaco principalmente brancos, teve um branco que eu gostei bastante, que se chama Ocean. Eu sei que esse vinho está no Brasil, eu preciso só descobrir maiores informações sobre ele. E ainda na segunda-feira, agora à noite, eu fui entrevistar a Emily Falconer. A Emily é uma enóloga que eu gosto muito do trabalho dela. Ela assumiu, tem 1 ano e meio, mais ou menos, todos os vinhedos do Eduardo Shedrick. Na verdade, o Francisco Baetti, que era o enólogo de muito tempo, que eu já falei bastante aqui dele, ele saiu para fazer o projeto pessoal dele. Ele continua como consultor dos vinhos da Errázuriz, da família Shedrick. E a Emily que assumiu com a consultoria do Francisco, e a ideia é ir migrando e ela tendo autonomia para fazer o vinho. Primeira coisa, nem sei se eu usaria a palavra autonomia, porque na conversa ela fala muito de trabalho em equipe. E ela chegou cheia de gana de aprimorar ainda mais, falando principalmente de senha e de vinhedo Shedrick. E contando, a minha conversa com ela foi muito desafio, ela veio da Vinha Carmen, assumiu Errázuriz e engravidou. E qual foi o desafio de assumir um projeto grande, com vinhos importantes para o Chile, não só para a vinícola, mas importantes para a imagem do Chile, estando grávida? Então a minha conversa traz um pouco desse lado mais de mulher, né? Mas traz muito sobre biodinâmica, sobre o que é mexer nos vinhedos agroecológicos do Shedrick e tudo mais. Isso está no Paladar, na edição que saiu ontem. E isso também me deu aqui uma pulga na orelha, que é o seguinte: o vinhedo Shedrick 2021 foi um vinho muito premiado, muito bem pontuado e que eu particularmente aprecio bastante. Agora, eu provei com ela o vinhedo Shedrick 2022, que também é um vinho muito bom. E aí me coloca um pouco a pergunta: bom, 2021 é bom, 2022 é bom, são vinhos que estão em níveis muito parecidos de qualidade. Agora, se um ganhou 100 pontos, qual é a nota do outro? É 101? Como é que faz? Vinhos diferentes com a nota, depois que você chega a 100, você chegou à perfeição, você não chegou à perfeição? E é um tema que eu discuti na CBN
na sexta-feira. E a entrevista que eu fiz com a Emily, ela foi num restaurante chamado Altruísta, que é um restaurante aqui em São Paulo, que tem muita ligação com o vinho. E aí é também um restaurante que tem infraestrutura e que abre em segunda-feira à noite, que às vezes é um problema. E aí não só eu estava entrevistando a Emily, teve senha, rocas de senha para provar também, além do vinho do Chedrick. E na sala ao lado tinha o Sebastian Zucardi apresentando os vinhos dele do projeto do Vale de Uco. E ali eu degustei várias coisas, inclusive Pedra Infinita, porque é óbvio que eu aproveitei para entrar na sala ao lado e provar os vinhos. E tinha um Fóssil, que é um Chardonnay de safra nova, que estava muito, muito interessante. Então, mas já estou perdendo a conta de quantos vinhos eu provei apenas na segunda-feira. E para fechar a segunda-feira, na outra sala do restaurante, tinha uma degustação da Garçom, que é a vinícola do Uruguai, que eu contei para vocês várias coisas que eu tive lá recentemente. Aí, eu não degustei vinhos, mas eu fiquei com saudade de um claret, que eu acho que eu acabei nem comentando aqui, que é o lançamento da Garçom para esse ano. É um vinho mais leve, frutado, muito bem feito, muito gostoso, com a cara aqui da nossa estação, do verão, outono de São Paulo. Já foram por baixo uns 25, 27 vinhos na segunda-feira. Na terça de manhã tinha a apresentação, aquela feirinha com os estandes de vários produtores do Guia Descorchados, que foi lançado essa semana, tanto em São Paulo quanto no Rio, que é aquele projeto do Patrício Tapia que eu sempre chamo a atenção. E chegar no Descorchado significa provar vinhos. Eu provei bastante coisas de Brasil, eu estou bastante interessada em rótulos brasileiros, provei Chile, provei Argentina, provei Uruguai e provei Bolívia, com aquele projeto do Jardim Oculto, que é muito interessante. E também aproveitei para atualizar conversas com vários enólogos, tentando entender tendência, que todo mundo fala muito vinho branco, mas também tintos com um pouquinho menos álcool, assim, procurando ser um vinho um pouco mais leve, se é que a gente pode falar isso, e bastante coisa de Brasil, principalmente espumantes que me interessaram. E aí, aproveitando que esses enólogos estavam aqui, eu ainda entrevistei a Fabi Braco, que é do Uruguai. Eu acho que ela é a maior embaixadora dos vinhos uruguaios que eu conheço. E ela agora é interessante, assim, porque eu gosto muito do Cabernet Franc que ela elabora. E ela está elaborando também agora, e foi premiada por isso, um Taná. E sem contar que ela sempre tem uma coisinha ali debaixo da mesa. E você sabia disso? Não raro, quando a gente está nos eventos, assim, sempre tem um vinho especial debaixo da mesa de alguns produtores que eles querem que a gente prove e dê a nossa opinião. Debaixo da mesa da Fabi tinha um Cabernet Sauvignon elaborado em ânfora. Não é a primeira vez que ela faz vinho em ânfora. Achei interessante a proposta, tentando entender qual é o caminho, qual é o espaço da ânfora para os vinhos uruguaios. Além de entrevistar a Fabi, eu tive uma entrevista que, aliás, é uma aula de vinhos, uma super aula de vinhos, com o Felipe Miller, que é o enólogo da Talinai, e ele contando como é que ele foi descobrindo, ele estava no Tabali, o vinhedo Tabali, o Talinai, como é que foi essa busca por vinhedos, no caso no norte do Chile, alguns deles com uma quantidade muito alta, é um solo mais calcário, que resulta em vinhos mais minerais. Então, assim, foi um super aprendizado. Eu ainda nem sei o que eu vou fazer com esse material, como é que eu vou escrever ou não, mas vocês me cobrem. E claro que os vinhos na taça davam vazão a essa aula de vinhos que eu tive com o Felipe. Ou seja, aí já estamos 30 mais 40, já foram uns 70 vinhos e a semana estava só no começo. Na quarta-feira eu fiz uma degustação, aliás, tiveram 2 degustações que eu amei e que eu vou escrever também. Uma foi com o Alejandro Virril, que é sempre uma conversa maravilhosa. O Alejandro é o principal enólogo da Catena, ele também tem o projeto pessoal dele junto com a Laura Catena. Está sempre mostrando até onde o Malbec pode chegar e mostrando que o Malbec não precisa ser aquele vinho super, super potente. Faz um trabalho muito legal nos brancos. Então, assim, é uma conversa muito, muito legal. E antes eu tive... Nossa, foi uma delícia de degustação. Foi também uma aula com o Sebastian Labé. O Sebastian Labé é o principal enólogo da Santa Rita e ele elabora o vinho, que é um 100% Cabernet Sauvignon, que eu acompanho a história desde o início. A primeira pessoa a elaborar esse vinho foi a Cecília Torres, que é uma enóloga chilena. Hoje ela está aposentada, faz um ou outro projeto pontual,
Mas a Cecília foi, sim, uma das primeiras mulheres a elaborar vinho aqui na América do Sul, então a gente sempre conversou bastante, sempre as questões de mulher nesse mercado, que ainda é muito masculino, como é que você faz um vinho e não seja chamado de um vinho de menina, que seja um vinho, né, e no caso dela é um Cabernet Sauvignon com muita potência, com muita personalidade. E depois a Cecília passou o bastão para o Sébastien Labbé, que continua fazendo um trabalho muito legal e um trabalho mais de precisão nos vinhedos. Então foi novamente uma aula de Cabernet Sauvignon, que em breve eu vou escrever para vocês. E nessa maratona toda, eu ainda passei no Notre Vin, que é um bar de vinho que eu tinha prometido para o Danilo Camargo, que eu ia conhecer. E ali, entre escolher que vinho se eu vou provar, será que é esse, será que é aquele, ainda foram mais 6 vinhos para a conta. E no final, eu já perdi a conta de quantos vinhos foram provados. Eu tenho tudo isso anotado no meu caderninho, porque quem anota não bebe vinho ruim 2 vezes. Agora, eu não numerei, estou totalmente perdida. E de notícias internacionais, eu volto ao tema das tarifas do Trump. Para lembrar, o Trump tem uma ameaça de aumentar em 200% a tarifa dos vinhos da União Europeia, mas já teve um rearranjo tarifário aí, que eu não consegui dar conta de acompanhar nessa maratona de vinhos aqui no Brasil, mas o fato é que os produtos da União Europeia para os Estados Unidos vão ter uma taxa de 20%, isso vai refletir nos vinhos e o setor já está reclamando, ou está pelo menos negociando para que não tenha esse aumento. Tanto o produtor dos Estados Unidos, ou lojistas dos Estados Unidos, associações americanas dizendo que isso vai ter um impacto muito grande no setor, como produtores europeus que estão deixando de embarcar seus vinhos para os Estados Unidos com medo de repente o produto chegar lá e tem uma sobretaxa que não dá para bancar. Os Estados Unidos já estão sentindo o fato do Canadá ter parado de importar vinho norte-americano. O Canadá é um mercado importante para os produtores norte-americanos, mas com as disputas ali entre os dois países, essa venda foi suspensa. Então já tem um impacto aí no setor de vinho. A gente continua aqui acompanhando os próximos capítulos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Que não se assustem com essa quantidade de vinhos. Nem toda semana é assim. Algumas semanas são assim. E lembrem que não apenas eu, mas os profissionais que trabalham com vinho, a gente bebe, mas a gente também cospe. Então assim, o impacto da bebida no nosso organismo é muito menor. Se não fosse assim, a gente não conseguiria provar e avaliar com profissionalismo, com muita responsabilidade, esse volume enorme de vinhos que tem no mercado brasileiro. Boa semana para vocês!